gente! Bom dia para vocês! Estamos aqui novamente para mais uma aula de história. Vocês devem estar estranhando, né? Cadê o professor Luciano? Ele vai chegar já aqui. Hoje a aula está maravilhosa. Esse tema que também é muito massa, né? Que a gente já iniciou na aula anterior. E daqui a pouco o professor Luciano vai em uma surpresa, em uma mágica aqui aparecer para vocês, certo? Sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui junto, né, sétimo ano, de novo aqui, para trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre essa disciplina que é maravilhosa, história. Bom, estamos aqui contando com a presença de Elaine, né, deixando essa nossa aula mais acessível, nossa intérprete de Libras aí. Muito obrigada, Elaine, está aqui novamente com a gente, junto, e deixando essa aula aí muito mais acessível. Temos também aqui uma galera massa, uma galera top na produção, que deixa essa aula muito mais bonita, Dalila e Billy, ó, um beijo para vocês. Eles sempre são muito eficazes aqui, viu, gente? E vou agora deixar a palavra com ele. Olha quem é que vai aparecer aqui, hein? É nóis! Tamo junto e a gente vai para nossa aula, não é verdade? Exatamente. Eu vou passar agora aí a bola para tu, vice Luciano. Beleza, Venha então embora. vamos fazer a troca. É isso aí, gente. Aí acharam que a gente não vinha, mas tava aqui, tudo isso foi combinado. Então vejam só, nós vamos para o nosso tema da aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade à temática que a gente vem desenvolvendo. Na aula passada a gente começou a falar sobre o modo de produção feudal. E hoje a gente vai começar a nossa aula assistindo um videozinho curto. Aí eu vou passar aqui e dá-lhe o play aí, Billy Boy. E consorciação. O plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família de plantas pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem, dificultando o desenvolvimento das plantas, aumentando o risco de doenças e pragas. Para evitar isso, é recomendado revolver e afofar a terra após cada colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta ou hortaliça, de outra família. A isso chamamos de rotação de cultura. Algumas plantas, quando cultivadas próximas, criam associações favoráveis e beneficiam umas às outras. Estas plantas são chamadas de plantas companheiras. A escolha correta dessas plantas chamamos de consorciação. Uma dica importante para a escolha das plantas parceiras é observar o porte das variedades. Uma deve ter crescimento mais ereto e outra mais rasteiro ou baixo. Outra questão importante é o tempo para a colheita. Se forem próximos, você poderá afofar e revolver a terra para um novo plantio com mais facilidade. Veja algumas sugestões interessantes de consórcio: cenoura e rúcula, cebolinha com salsa, espinafre com couve, mandioca com abóbora ou com feijão, milho com abóbora ou feijão, alface com brócolis. Na próxima edição, falaremos sobre cuidados com o preparo do solo antes do plantio. Até lá! Pois bem, então a gente acabou de ver um vídeo, né, que ele fala um pouco, né, daquilo que seria o sistema de rotação de culturas, né? Então é isso, né, que nos aponta o vídeo. Ele fala sobre um sistema chamado de rotação de culturas. Aí por que é que a gente colocou esse vídeo? Porque hoje a gente vai continuar aqui, ó, falando sobre algumas características do feudalismo e não sei se vocês sabem, mas se não sabem, hoje saberão, né?
Eu estou meio poético hoje, né, professora? Então, se não sabem, hoje o saberão, né? Então, nesse sentido, a gente... Por que é que a gente colocou esse vídeo? Porque esse sistema de rotação de culturas, ele foi muito utilizado durante esse período feudal que a gente está estudando. E eu vou explicar como é que eles faziam isso. Então, a gente vai tentar continuar aqui entendendo sobre as características, né, do feudalismo. Então, vejam, voltando um pouco para o vídeo, o sistema de rotação de culturas, ele trabalha naquela perspectiva de que você planta uma cultura, né, de um determinado produto, quando tira ele, na terra onde você plantou ele, você planta uma outra cultura e joga ele para um outro terreno, né, e vai fazendo esse rodízio. Porém, eu não vou detalhar muito porque a gente vai falar disso no decorrer da aula. Então, vamos lá. Vejam, primeira coisa que a gente viu na aula passada, que foi que a gente viu, a gente falou sobre o feudalismo. A gente viu que o feudalismo era o que, gente? Que foi que a gente viu? Que o feudalismo ele foi uma síntese de elementos do antigo Império Romano, mais os povos bárbaros ou germânicos, né, mais o cristianismo. Então a gente viu, você pega, né, características como a vila de origem romana, o próprio cristianismo, né, que vai ser oficializado como religião do Império Romano, o sistema do colonato, junta isso, né, com o direito, né, consuetudinário, né, dos povos germânicos, que vai dar a questão da lei, né, na base de vínculos de lealdade, né, a Assembleia de Guerreiros, né, que se formava também a partir de vínculos de lealdade, né, a sociedade agropastoril, né, germânica. Então mistura tudo isso e a síntese disso tudo é o que a gente chama, né, de feudalismo, sistema feudal ou modo de produção feudal. Então a gente vai continuar detalhando. A gente viu também na aula passada, né, que o feudo, né, que era toda a grande extensão de terras, né, ele era dividido em lotes de terra que eram chamados de mansos. Então a gente falou disso, mas aí eu trouxe hoje uma imagem para representar. Então observa aí na imagem, a gente tem um manso senhorial, onde ficavam as melhores terras, geralmente as terras também mais altas, porque no mais alto, né, dessas terras a gente tinha o castelo, né, do senhor de terras. Dali do alto ele poderia visualizar toda a sua extensão, né, de seu domínio, né. A gente tinha um manso servil, que era onde os servos, né, eles trabalhavam aqui durante um período de dias da semana. Eles tinham a sua área, né, de moradia, tinha os locais de pasto, mas tinha também o chamado manso comunal, que eram as terras de uso comum, onde ficavam, por exemplo, os locais de pasto, né, para os animais, né? Então a gente tem aqui os boizinhos aqui pastando, existiam os pomares, né, os bosques. Então era terra que era utilizada tanto pelos servos como pelos senhores, né? Então isso aqui é mais ou menos uma representação que a gente tentou trazer de um feudo, né? O feudo que era a extensão. Lembrando que o feudo ele era concedido, né, para um senhor por meio de um benefício, né? Então é como ele recebia ali uma doação de parte, né, das terras, né, de um senhor que tinha mais terras, né, e mais autoridade, dividia ali para ele. Então colocava ele ali para administrar, né? Exatamente. Então isso a gente viu também, né, que contribuía para que o poder, né, político ele ficasse ali fragmentado. Então isso tudo a gente viu na aula passada. Então vamos dar continuidade a isso na aula de hoje. Porque, por exemplo, a gente ficou de falar na aula passada, né, começou a falar sobre a sociedade, né, feudal. Então a gente tem que apontar aqui que essa sociedade feudal ela era estamental, ou seja, era uma sociedade hierarquizada, onde algumas pessoas eram consideradas mais importantes do que outras, e essa importância ela era definida pelo nascimento. Como você nasceu em uma família de camponês, você vai ter toda a sua vida como camponês ou como filho de camponeses. Você nasceu em uma família nobre,
você vai ter toda a sua vida como um nobre, porque a posição social que você ocupa dentro da sua comunidade ali, ela é definida pelo seu nascimento. Ou seja, nasceu em uma família mais humilde, você vai viver toda a sua vida como uma pessoa mais humilde. Nasceu em uma família mais abastada, né, com mais din-din, né? Embora que aqui a gente não vai utilizar, a gente vai ver que o comércio, né, não era muito à base de moeda, né, não se utilizava o comércio à base de moeda. A gente falou disso também na aula passada, mas a gente vai recapitular isso, né? Vai retomar. Então, a gente viu que uma vez nascido, né, em uma família mais abastada, né, mais rica, né, mais nobre, considerada nobre, né, você não tinha condições, né, de regredir socialmente ali, porque não existia o que a gente chama de mobilidade social. Então, quem nascia, né, em um determinado local da pirâmide social, morria naquele local, né? Não tinha possibilidade de ascender, ou quem estava no topo não tinha possibilidade de descender. Então, era uma sociedade hierarquizada, né? Onde o poder estava vinculado à posse e extensão da terra, não era só a posse da terra, não bastava ter terra. Quanto mais terras você tivesse, mais poderoso ou mais poderosa, mais privilegiado, privilegiada você seria. Então, o poder, ele era algo que era definido, né, pelo nascimento, pela posse e pela extensão das terras que você possuía. Então, nessa dinâmica, a gente tem essa situação. Então, um senhor de terras que possuía mais terras era considerado mais poderoso do que aquele que possuía menos terras que ele, ok? E os laços de dependência sociais aí, eles eram laços de dependência pessoal. Então, lembrar de uma das características, né, dos povos germânicos, que era a formação de exércitos, né, ou de grupos, né, de proteção de um determinado senhor, à base de vínculos de lealdade. Eu, fulano de tal, a partir de hoje, juro defender ciclano de tal com a minha vida. Então, ele prestava ali um juramento, né, e se tornava ali um servo, né, daquele determinado indivíduo a quem ele prestou juramento. Então, essa característica vai ser trazida aqui para o feudalismo, né? Essa questão dos laços de dependência pessoal. Aí, ó, aqui, ó, a nossa pirâmide social dentro dessa dinâmica do feudalismo. A gente tem o clero, né? No topo, né, aqui da pirâmide. O clero é toda aquela galera ali da igreja, né? O pessoal que está ligado à igreja. E nesse sentido, né, a gente vai observar também em aulas seguintes que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela exerceu uma influência muito grande sobre a vida e a mentalidade das pessoas nesse período. Então a gente está falando aqui, ó, do Papa, dos cardeais, arcebispos, bispos, né, padres, frades, freiras, né? Então essa turma representava o clero. Então o clero, ele tinha ao mesmo tempo terras, ele tinha um poder político, né? Ou seja, a igreja dizia ou ditava muitas das regras que iriam ser obedecidas aí nessa sociedade, né, feudal. E tinha também o chamado poder ideológico, porque era a igreja que era responsável por conduzir as pessoas daquele feudo à salvação das suas almas. Então, a igreja, ela continuava ali a obra, né, de Jesus Cristo, né, conduzindo os fiéis cristãos à salvação. Então, em alguns locais, esse poder ideológico ele foi utilizado de forma a manipular as pessoas, certo? Então, uma vez, né, que a igreja ela condenava uma determinada prática, né,
ousava, né, a insistir naquela prática, né, podia ser julgado e condenado, né, às vezes a penas que iam de castigos físicos até a morte na fogueira, principalmente a partir da utilização, né, dos tribunais da Inquisição, né? Então, veja, a nobreza vinha logo em seguida, né? A nobreza tinha terras e tinha o poder político, porque eram os nobres que eram responsáveis pela defesa dos feudos, né? Então, os nobres, em sua maioria, né, cavaleiros, né, combatentes, né, e eram responsáveis pela segurança, né, do feudo. Ficava fácil assim, né, Isso, professor Luciano? Ter o muito poder fácil, na né? mão e ainda fazer as leis, né? Exatamente. Administrar as questões de justiça, de ordem política, né? E tudo mais, aí fica fácil. Exatamente. E no final, ó, na base, veja, por que é que a gente usa a pirâmide social? Observa, quem está no topo é minoria, quem está na base é maioria. Então a gente tem a maioria da população aqui, ó, que se constituíam como os servos e vilões. A gente falou disso também na aula passada, a diferença. Os servos, eles tinham um vínculo mais assim ligado, né, à terra, né? Eles tinham um laço de dependência maior com a terra, né? Então, nesse sentido, eles estavam sob a autoridade de um senhor, de um nobre. Os vilões, eles não tinham esse vínculo de lealdade aí com o nobre. Então, eles podiam, né, eles tinham uma maior liberdade, né, de trabalhar onde eles queriam, mas eles eram quase servos também, né? Só que eles vão ter menos obrigações. E aí, ó, a gente vai tentar entender como que se dava essa relação. Veja, a gente falou aqui, ó, laços de dependência pessoal. Esses laços se manifestavam de duas formas. Na relação entre suzeranos e vassalos, né, a relação de suzerania e vassalagem, e na relação de senhor e servos. Qual era a diferença disso? Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Um manda e o outro obedece. Só que no caso da suzerania e vassalagem, essa relação é entre nobres. Então é entre um senhor de terras mais poderoso e um senhor e um nobre, né, menos poderoso, né? Um nobre mais poderoso e um nobre menos poderoso. Geralmente acontecia da seguinte forma: você tem um senhor que tem mais terras, ele distribui parte das suas terras entre outros nobres para eles administrarem. Então ali aqueles nobres serão os vassalos daquele outro nobre, né, que seria o seu suzerano. Então o suzerano era o nobre que tinha um maior poder e tinha sobre a sua autoridade, né, outros nobres lhe obedecendo. Quando essa relação era entre um nobre e um camponês, aí a gente não chamava de relação de suzerania e vassalagem, mas uma relação entre senhor e servo, né? Então, essa relação entre senhor e servo é mais ou menos a mesma coisa. Um manda, o outro cumpre, né, as obrigações. Porém, aqui nós temos um nobre e um camponês, um plebeu. Então, aqui não, aqui nós temos um nobre e outro nobre. Porém, um nobre mais poderoso e um nobre menos poderoso, ok? Então, vejam, os senhores de terra recebem esse nome exatamente por quê? Porque eles possuíam a terra. É uma questão lógica, né? Então, o senhor de terra possui a terra. Tinha poder militar, né? Porque geralmente eles tinham, né, uma grande quantidade de cavaleiros, né, que lhes serviam. Gozavam aí de direitos senhoriais, né? Eles podiam colocar os seus vassalos ou os seus servos, né, para cumprirem muitas obrigações, né? Então, e os senhores, né, tinham um poder sobre a terra e sobre os camponeses, cobrando impostos e sendo responsáveis pela aplicação da justiça. Porém, essa justiça aí, ela é uma justiça entre aspas, né? Porque quase nunca, né, quando existia
uma querela aí entre um nobre e um camponês, o camponês ia ganhar alguma causa aí na justiça, né? Por conta da questão do poder, né, que esses senhores adquiriam. As leis eram feitas para eles mesmos. Para eles mesmos, exatamente. Então, vejam, os senhores, né, eles estão ligados por relações de vassalagem. Veja aqui o suzerano, o vassalo. Então, o suzerano, ele oferece, né, a proteção e concessão de feudos, né, para os vassalos, e esses, em contrapartida, devolvem, né, para o seu senhor fidelidade e serviço militar. Então é tipo assim, eu te dou uma porção de terra aqui, tu vai administrar, tu vai ser meu vassalo. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai me devolver obediência e vai me proteger no momento que for necessário. Então existia essa relação, ok? Veja, os servos, eles trabalhavam na terra, estavam sujeitos, né, a obrigações perante os seus senhores, por exemplo, pagamento, né, de parte da sua produção, as corveias e banalidades, pagamento de impostos e multas, ou seja, eles ficam sob a dependência dos senhores. E existiam vários tributos, né, que esses servos eles pagavam, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei coloquei, então vamos lá. Então, o comércio, né, que existia nos feudos, ele existia, mas ele era escasso. E não era um comércio à base de troca de produto por moeda, como a gente faz hoje. Você quer comprar 1 quilo de feijão, você vai no mercado, leva aí uma quantidade em reais, chega lá, pega, passa no caixa, troca ali o feijão, o quilo de feijão, por uma quantidade aí de dinheiro. Aqui não era assim. O comércio era por meio do que a gente chama de escambo, que era o quê? A troca de mercadorias e serviços sem fazer uso do dinheiro. Em outras palavras, é a troca do produto pelo trabalho ou do produto por outro produto, ok? Então, por exemplo, eu troco aqui ó, o feijão pela banana, certo? Então, um senhor produzia, digamos, feijão, o outro produzia trigo. E mesmo então, eles faziam a troca, né? E mesmo essa troca por escambo, ela não era muito igualitária, não. Exatamente, né? Porque como definir, por exemplo, quantos quilos de feijão vale 1 quilo de banana? Então, assim, nem sempre nessa troca ela se dava de forma meio, assim, igualitária, né? Então, os servos tinham muitas outras obrigações, como, por exemplo, a corveia. Vamos voltar para aquela imagem do começo aqui do feudo. Então, o que era a corveia? A corveia era a obrigação que os servos tinham de trabalhar durante 3 dias da semana nas terras do Senhor. Então, tudo que eles produziam durante esses 3 dias nas terras do Senhor, ficavam para o Senhor de terras. Trabalhavam mais 3 dias, aqui ó, no manso servil. Mas nem tudo que eles produziam aqui ficava para eles, porque aí já entrava um outro imposto, que a gente vai falar dele aqui, deixa eu mostrar, que era a talha. Ou seja, a talha, imagine, né? A gente vai para o interior, aí diz, eita, fulano correu ali, levou uma talhada de um caco de vidro. Ou seja, ele levou um corte, ok? Então, o que era a talha? Você tem a sua produção, você produz ali, mas como o Senhor, ele foi, entre aspas aí, em todas as aspas, né? Isso em sentido figurado, ele foi bondoso para lhe ceder parte das suas terras para que você cultive e não venha a morrer de fome. Então, você tirava parte da sua produção ali no manso servil, como um pagamento do aluguel da terra ali para o seu senhor, pela bondade, pelo reconhecimento da bondade do seu senhor. Que bonitinho, né, professora? Que bondade, bonitinho, né? Que bondade. Senhorzinho ali, tão bondoso ele, mas não, era a exploração.
Então, era atalho, ou seja, parte, um corte, né, na produção que deveria ficar para o servo, ia também para o senhor. Outra coisa, o bano, né, ou a taxa de banalidade, era o seguinte: imagine que o servo ele precisava utilizar o forno para torrar ali os grãos de trigo. O forno ficava nas terras do senhor. Para utilizar o forno, ou o moinho, né, para moer os grãos, como uma taxa pelo uso daquele moinho ou do forno, ele deixava também parte da produção. E nisso o servo ia sendo lesado, né? Ia perdendo um bocado daquilo que ele produzia. Final das contas, quando tirava todos os impostos, ele ficava no máximo com 35% de toda a sua produção. Tostão de Pedro, isso aqui era engraçado. Vamos dizer, né, que a igreja lá precisou de uma reforma. Ou o pároco, né, do feudo lá, ele disse: a gente vai construir mais uma capela aqui em tal local. Quem financiava a construção dessa capela, né, ou dessa obra na igreja? Da igreja, né? O povo, por meio de tributos. Então, isso é o que a gente chamava de tostão de Pedro, né? Então, a gente tinha o dízimo, né? 10% da produção que ia para a igreja. E aqui tem uma questão, eu acho isso aqui, esses dois aqui, uma tremenda fuleiragem, que era o seguinte: você tinha a mão morta, para a gente concluir nossa aula, mão morta, que era o seguinte: o camarada, ele tinha 10 filhos. Os 10 filhos produziam na terra do Senhor. Morreu um. Então só vão ficar 9 trabalhando. Como o senhor de terras, ele vai perder a produção, que aquele 10º que morreu, certo? Ele não pode mais produzir, então o pai daquele filho que morreu pagava um tributo pela morte do filho. Vê que coisa, que fuleiragem, né? Aqui era exatamente o contrário. Captação. Era uma taxa paga pelo nascimento. Então, nasceu um guri, tem 10 filhos, nasceu mais um, até que ele aprenda a utilizar a enxada, a estrovenga, né, a foice, ali para trabalhar, ele vai ficar se alimentando. Então, é como se ele estivesse consumindo os produtos que iriam para o senhor. Pagava um outro tributo. E esse aqui, que era um negócio estranho, né? No sextou a gente escuta um brega, né? Brega fala muito sobre práticas, né, não tão lícitas, né, de respeito, né, à questão dos compromissos amorosos. Então aqui era o seguinte: vamos imaginar que a professora Vanessa arranjou um bonitão, aí eles iam casar. Para casar, certo? Eles precisavam da autorização da igreja. Então eles pagavam um tributo, né, chamado de formariagem, né, autorização para casar. Porém, em alguns locais, depois que o casal casava, o nobre vinha e reivindicava o direito de prima nocte, primeira noite. Então ela casou lá com o bonitão dela, mas o nobre vinha, reivindicava a primeira noite. Então a primeira noite de núpcias daquela esposa não era com o seu esposo, mas com o nobre. Era outra fuleiragem, né? Fuleiragem de sexta-feira, né? Que geralmente é o dia onde a turma canta, né, as amarguras do amor. A gente vai se despedir com isso. Na próxima aula a gente retoma, né? Porque a gente já está invadindo aqui a aula dos nossos colegas que vão nos suceder. Agradecer a Elaine, agradecer a professora Vanessa. É isso. Sextou e eu vou aproveitar o exemplo que eu dei aqui e vou embora escutar um breguinha, que um breguinha é bom demais, não é verdade, Billy Boy? Tchau, tchau, e eu fui.